Salve Maria! Que bom, queridos irmãos e irmãs, estarmos nos encontrando novamente aqui neste canal A Rota da Fé, para podermos conversar, compartilhar a Palavra de Deus. Que bom poder saber que estamos unidos no mesmo amor, unidos na mesma fé, como filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de manter sempre firmes a nossa união. Te agradeço por estar aí e comigo compartilhar a palavra de Deus. Por isso eu te peço, se ainda não és inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração. Deixe o seu like, isso fortalece o canal. Deixe o seu comentário, mas também te peço, compartilhe com familiares e amigos para que mais pessoas venham caminhar conosco nesta rota da fé. Buscamos sempre levar aos irmãos e irmãs a palavra de Deus, o amor a esta união perfeita que é do Pai. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, estar sempre unidos em oração. Que o Senhor te fortaleça em suas fraquezas e te dê alegria com as suas vitórias. As fraquezas tentam nos derrubar, mas quando estamos com Deus, ela somente nos fortalece. Os momentos em que nos sentimos fracos, é Jesus que nos levanta. É Jesus que nos dá o ânimo de continuar. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, como é importante contar com você a nos ajudar nesta evangelização. Leve em frente a palavra de Deus. Compartilhe as mensagens deixadas por nossos santos evangelistas. Compartilhe, divulgue. Jesus disse: "Ide anunciai a toda criatura, o reino de Deus está próximo." Isto é a palavra de Deus. E hoje, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos trabalhar o Evangelho do dia 26 de agosto de 2026. E este Evangelho, se quiseres acompanhar em sua Bíblia, ele está em Mateus, no capítulo 23, versículos 27 a 32. Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. Que possamos estar, então, unidos na palavra de Deus. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: "Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos. E dizeis:
Se estivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, quando Jesus Cristo fala sobre este Evangelho, esta passagem, ele alerta ainda hoje a cada um de nós. Ali ele falava aos fariseus e mestres da lei, que eram pessoas vistas como os mais sábios, como os melhores da região, a quem se devia obediência, aqueles que tinham poder. Então Jesus fala a eles: como vocês se parecem? O que vocês tentam demonstrar? E o que vocês realmente são? E isso hoje vem Jesus mostrar neste Evangelho a cada um de nós. Como estamos agindo? Como agimos diante dos nossos irmãos, diante de nossa comunidade? Como agimos? Será que o bem que inventamos praticar é somente para que os outros vejam? E por trás, procuramos nos aproveitar de nossos irmãos? Procuramos levar vantagem em relação aos necessitados? Será que quando eu ajudo um necessitado, eu não estou tentando fazer uma propaganda de mim mesmo, da minha pessoa? Será que eu estou ajudando de coração ou estou tentando me promover em cima daquele necessitado? Estou usando ele como trampolim para que eu apareça? Túmulos caiados são esses, que por fora são lindos, mas por dentro. Aqui Jesus quer mostrar o que há dentro de um túmulo, a não ser ossos e podridão. Pois o que é de Deus, ele já recolheu. Será que a nossa vida, o nosso ser hoje em nossa comunidade, nós somos esse túmulo caiado, que por fora parecemos bom, parecemos aquele que ajuda a comunidade, mas por dentro não valemos nada? Será que as nossas atitudes são para mostrar o nosso exterior e não para mostrar a Deus o nosso coração? Cuidado, queridos irmãos e irmãs. Cuidado até mesmo quando você acha que está fazendo bem a alguém. Se essa tua intenção de fazer o bem seja para amanhã depois, você se aproveitar. Eu sou aquele que fez bem para fulano, eu sou aquele que fez o bem para o ciclano, eu sou aquele que ajudou a comunidade. Será que esse teu bem é somente propaganda de você mesmo? Cuidado, caríssimos irmãos. Quando praticamos o bem, não é para que nós apareça, e sim Deus, que Jesus apareça no bem praticado por nós. Que quando alguém ver nós fazendo bem a alguém, ele pense, não na pessoa que está fazendo bem, mas pense, esta pessoa está fazendo bem porque ela segue os passos de Jesus. Ela segue os passos daquele que disse, amai-vos uns aos outros, acolhei os oprimidos e flagelados. Isso é fazer o bem de coração, é agir em nome de Jesus.
não em seu próprio nome. Que os nossos bens praticados seja para que Jesus apareça, não nós. Que se eu tenho condição de fazer o bem a alguém, primeiro eu tenho que lembrar que quem me deu esta condição foi Deus. Seja condição financeira, seja condição psicológica, seja um ombro amigo para que um outro chore. Quem me deu essa condição foi Deus. Então, o que eu estou distribuindo aos meus amigos, aos necessitados, aos fragilados, não é caridade minha. É a obra de Deus agindo em mim. Que a tua bondade, feita em tua comunidade, feita aos necessitados, seja Deus agindo em você. Que assim você não será um túmulo caiado, tão bonito por fora quanto por dentro. Porque por dentro você representa Jesus. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, ter sempre vivo em nós o Espírito Santo e que Ele nos conceda a graça de mudar por fora e por dentro. Que sejamos sempre a imagem e semelhança de Deus, assim como fomos criados. E como se diz, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Ser imagem é o exterior, ser semelhante é o interior. E Deus é bom. Que nós também seja, segundo a misericórdia do Pai. E caríssimos irmãos e irmãs, contando com esta misericórdia de Deus, contando que eu possa ir diante do espelho e olhar e dizer: Senhor, obrigado por fazer maravilhas em mim. Obrigado por transformar o meu coração. Que o meu interior seja tão leve quanto a tua bondade. E neste momento, unidos em fé e oração, elevamos ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de nós, sobre nossas comunidades, nossa família, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos dias maravilhosos e abençoados, guiados nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.